Quais são os piores vilões das novelas do SBT? Nesse vídeo eu vou dizer a minha opinião. Antes de mais nada, eu preciso explicar que quando eu digo piores vilões, eu não tô dizendo piores no sentido de maldades, daqueles que são os mais cruéis, que são os mais malvados, não. Eu tô dizendo pior no sentido de ser um personagem fraco, sem graça, aquele personagem que a gente não entende direito as motivações dele, que tem argumentos muito rasos, enfim, um vilão fraco. Depois eu faço um vídeo só falando dos melhores. Outra coisa que, claro, não tem como eu colocar todos os vilões aqui porque são muitos personagens, então eu só vou considerar alguns mais marcantes. Outra coisa é que essa daqui vai ser a minha opinião, que não necessariamente pode ser a mesma de vocês, por isso que é importante todo mundo comentar e cada um fazer a sua própria lista. E antes de começar, eu preciso dizer que sim, eu sei que tem uma diferença entre vilões, antagonistas e aqueles personagens que só são chatos mesmo, só que pra essa lista eu vou considerar todo mundo. Pra mim, fez maldade, é vilão. Até pra ficar mais fácil da gente organizar tudo, beleza? Então, sem mais delongas, em 10º lugar, pra mim, é o Flávio de Carinha de Anjo. Ele era um personagem bem promissor, eu gosto desse ator e acho que ele fez um bom trabalho no início da novela. Ele era aquele personagem vigarista que tava ali armando vários golpes, era malandro, o irmão da Nicole, né? Ele era um cara que eu gostava dele, ele passava uma certa moral nesse começo, né? Ele parecia muito personagem de novela da Globo, né? Aqueles vilões que a qualquer momento vai fazer alguma maldade um pouco mais forte. Só que ele acabou ficando muito limitado. Era o cara que roubava computador, que desviava dinheiro e ficava só nisso. Ele era só malandro mesmo, só fazia coisa pequena, enquanto a Nicole, né, que fazia as maiores maldades. Pra mim ele acabou ficando muito na sombra dela. Quando a personagem saiu, que a gente pensou, beleza, esse núcleo acabou, aí do nada ele e a mãe voltaram. A gente ficou, ué, os dois vão continuar da novela? A Nicole não saiu, esses dois personagens estão servindo mais pra quê? Aí eu pensei, não, provavelmente o Flávio vai ter alguma maldade maior, ele agora vai ser o vilão da novela, só que não, ele acabou ficando muito escanteado, ele e a mãe ficaram com as coisas muito nada a ver, né, era só aquilo, ai mãe, a gente precisa de dinheiro, ai mãe, cozinha pra mim, ah mãe, faz isso aqui pra mim, vai passar minha roupa, ficou só nisso. Aí depois apareceu lá uma véia, né, que ele queria conquistar ela, aí a tigresa, que ele queria dar o golpe nela, né, só que aí quem levou o golpe foi ele, a véia que ficou tirando uma com a cara dele, aí perderam vários capítulos nessa trama que pra mim era uma coisa que não agregava em nada na novela. Quando ela foi-se embora, finalmente o Flávio ficou todo mané, ficou todo bobo. Ai, a tigresa foi embora, eu tava gostando dela. Tipo, o personagem mudou completamente de personalidade. Vocês perceberam isso? Que ele era moral, que ele era todo brabão, que ele era todo metido a esperto. Aí ficou todo molenga. Quando a Nicole voltou, o Flávio voltou a ser o Flávio do início da novela. Eu disse, oxê, esse cara tem dupla personalidade, é? Ele era de um jeito, depois mudou, depois voltou a ser o Flávio de antes. Aí depois ele voltou aquelas mesmas coisas que ele fazia no início da novela. Aí a Nicole morreu, aí ele ficou armando. Aí no final da novela ele foi preso, foi pagar o que tinha que pagar. E foi isso aí. Pra mim foi um personagem que poderia ter sido mais e acabou não sendo. Em 9º lugar, os capangas de Cúmplices de um Resgate. Ué, mas eles são vilões? Claro, eles sequestraram a menina, isso não é ser vilão não, é? Pra mim, outros personagens também que ficaram meio jogados na trama. Tipo, os capangas não precisavam ter personalidade. Vamos ser sinceros, né? São os caras que só sequestraram a menina e pronto. Mas o SBT quis transformar ele em personagens, né? E dar uma história. Só que pra mim ficou uma coisa meio forçada. Eles eram adultos que agiam de forma meio infantilizada, eram bobos demais. E eu até entendo que o SBT fez isso pra deixar a trama um pouco mais leve. Porque já tinha muito vilão, já tinha muita maldade. Era uma novela que focava num sequestro, né? Então imagina se todo mundo fosse cruel, né? Aí quiseram amenizar as coisas. Só que eu acho que eles exageraram demais, porque os caras eram muito bobos em algumas cenas, nas outras eles eram mais espertos. O Sandro, ele era o mais engraçado, eu adorava o personagem. Só que, gente, o cara também tava no meio, né? Eles eram cúmplices, né? Cúmplices de um sequestro. Os caras eram sequestradores, eles eram tão bandidos igual os outros. Não tem essa de que, que os outros são chefes, não, eles só estão servindo ordem. Não, eles estão fazendo porque querem. Diz aí, se fosse alguém da tua família, tivesse sido sequestrado, tu ia ficar, porque o sequestrador é engraçadinho? Não, eu quero que seja todo mundo preso. E eles foram, só que aí depois o final do Sandro foi muito nada a ver, né? Foi aquele final, todo mundo entrando lá, não, pare, seu juiz, olha só quantas famílias que o Sandro ajudou. Ele sequestrou, mas ajudou, ele roubou, mas ajudou, ele aprontou, mas ajudou. Então tá certo. Pra mim também eram aqueles personagens que não agregavam muita coisa pra história, né? Era bobo, era chato, era isso, né? Depois os caras ganharam até clipe, deram o clipe até pra eles, pros sequestradores, ganhando clipe de Rei Real, é nós no Let's Go. Os caras sequestraram uma menina e tão ganhando o clipe. Tá bom, tá certo. Em 8º lugar, a Celeste de Poliana Moça.
A Celeste foi uma personagem que entrou da novela assim meio do nada, com toda aquela trama de que, eu quero encontrar minha mãe, mas terminou sendo uma personagem muito insuportável. Ela era chata, ninguém aguentava ela só tava lá pra ficar armando intriga, ficou enganando Berta do Formiga, roubava dinheiro da padaria e aquele mané ficava ainda defendendo ela. As meninas não gostavam dela, mas depois ela foi morar com as meninas, aí dava em cima do Luca. Pra mim é uma personagem que não representava muita coisa. Eu gosto do trabalho da atriz, achava que era uma personagem que poderia ter sido bem maior na trama, só que eles não souberam aproveitar. Aí depois ela descobriu que era filha da Tânia, que eu sou a filha da cobra, do nada depois ela também foi filha do Roger. Aí depois teve aquela cena da Poliana, dela fazendo pressão psicológica com a menina, aquilo ali deu raiva, viu? Aquilo ali deu raiva. E no final, a personagem ficou só nessa, porque ela nem teve um grande desfecho assim. Ela terminou de boa. Ela foi tanta maldade, ela foi tão chata a novela toda, pra o final dela ser de boa. Pra mim, foi outra personagem que eu considero bem fraca. Sétimo lugar, Eric Hugo das Aventuras de Poliana. Outros personagens insuportáveis, eu não aguentava eles. Toda vez que tinha a cena deles, dava vontade de trocar de canal. Mas não trocava não. Dois meninos muito chatos, ficavam toda hora implicando e fazendo bullying com o Luigi. Sério, assistir aquelas cenas lá dava muito desconforto, dava revolta, dava vontade da gente entrar dentro da televisão, porque não era possível não, e ninguém fazia nada. Os caras aprontavam, prendiam o Luigi dentro de sala, faziam um monte de coisa, e ninguém fazia nada. Todo mundo vendo que o garoto tava sofrendo com isso, aí algumas vezes eles até tentavam ajudar, mas ficava por isso. Foram personagens que pra mim não tiveram um desfecho à altura, meio que terminou por isso mesmo, não teve nem lá uma grande evolução, nem teve um castigo muito grande pra tanta maldade que eles fizeram. Esse é um problema do SBT, eles colocam personagens que são muito chatos, que fazem às vezes maldades muito fortes ou certas coisas assim que a gente não gosta muito de ver, só que eles não colocam protagonistas que enfrentam esses vilões à altura, né? Porque não, o protagonista tem que ser bonzinho. Aí fica lá o vilão fazendo maldade a novela inteira e ninguém pra confrontar. Porque você não pode, porque não pode mostrar isso aqui não, aí é vingança, não pode, mas o cara fazendo maldade na novela toda não pode, né? Nem pro cara levar uma lapada. Não pode. Aí em Poliana a moça, sumiram com o Hugo, que ninguém sentiu nem falta dele, e trouxeram o Eric de volta. O Eric agora melhorou, não, eu não faço mais bullying, eu agora mudei. Só que ao mesmo tempo a gente ficava meio desconfiado se ele tinha mudado mesmo, ele parecia ser um cara muito falso. Foi um personagem que pra mim, eu preferi ele em Poliana a moça, só que eu queria que ele tivesse uma evolução, e ele não teve. Foi um personagem que eu acho que em Poliana a moça, o texto dele foi muito fraco, né? Você nunca sabia se o personagem realmente ele tinha melhorado, ou se ele não tinha melhorado. Enfim, foi um grande desperdício, porque eu também gostava muito do trabalho do ator. Eu acho que ele merecia um personagem mais à altura, porque o Eric foi meio chatinho, foi meio chatinho, vamos admitir. Em sexto lugar, a Renata de Chiquititas. E vocês devem estar se perguntando, mas quem danada é Renata? Calma, Renata é a namorada do JP. Lembraram? Aquele menino maior de idade que gostava da Millie? Diga nada. Renata era uma típica vilãzinha de Malhação ou de novela das 7 da Globo. Aquela mulher controladora que tem um namorado, mas que manda nele o tempo todo. O besta não fala nada, fica só tudo bem, amor, tudo bem. Super ciumenta, chata demais. De certo ponto a gente até entende, né? Porque ela namorava com o JP e ele tava dando muito papinho pra Millie, né? Então ela ter ciúmes até que faz sentido. Só que as maldades que ela tinha, né? Aquela cena lá da festa, que ela faz a Millie cair com o bolo, dentre outras coisas, era algo que pra mim não fazia muito sentido, porque ela tava namorando com um cara, né? Aí ele tá dando moral pra uma menininha menor de idade. Aí já começa o erro aí. Ela já devia ter terminado com o namoro ali mesmo, dizendo, JP, tô te largando, vai-te embora, rapaz. Tu não tá namorando não, é? Aí tu fica de olho pra outra menina ainda menor de idade e eu vou ficar fazendo essas coisas, vai-te embora, mano. A mulher adulta, cheia de tatuagem, amiga da Érica, que fazia parte do núcleo adulto da novela, ficar se trocando com um adolescente, ela deveria ter seguido com a vida dela. Deixa esse mané desse JP pra lá, mano. Ele era muito menino, pra mim, ele era muito maduro pra Millie, só que ao mesmo tempo ele era muito menino pra Renata, né? Ele não funcionava com nenhuma das duas. Pra mim a Renata era muito chata e as motivações dela também eram muito bobas, por isso que eu coloquei ela nessa posição. Em quinto lugar, também de Chiquititas, os vizinhos, ou mais especificamente o Janjão e a Janu. Eles que eram os cabeças, eles que comandavam tudo. O André era mais de boa, a Bel também, e o Tatu era baba-ovo do Janjão. Ele só tava lá pra dizer, tá bom, Janjão, tá bom, só, né? Então ele não tinha personalidade, eu nem considero ele. Agora, o Janjão e a Janu eram chatos demais, não tinha como aguentar esses personagens. Eles só viviam de mau humor, por motivo nenhum,
Ai, que esses órfãos. É, tô vendo como vocês odeiam os órfãos, né? Odeiam tanto que estão com inveja deles. Inveja da amizade deles, eles estão sempre felizes, que eles são estudiosos. Ou seja, às vezes uma pessoa pode ter menos do que você, só que ao mesmo tempo ela tem mais alegria, tem mais felicidade na vida, né? Aquela coisa, né? O invejoso, às vezes ele não inveja o que você tem, mas ele inveja quem você é. Uma raiva maior que eles sentiam dos órfãos, né? Da galera do orfanato, era isso. Eles viam que todo mundo era amigo, todo mundo era de boa, né? E eles tinham essa revolta a troco de nada. Tanto que foi super fácil o André gostar da Cris, da Bel gostar do Rafa, do Samuca, eles fazerem amizade, porque eles eram mais de boa. Mas o Janjão e a Janu eram muito chatos, só ficavam implicando a troco de nada. E o que foi aquela cena ridícula que eles brigam com o menino do orfanato? Aquela cena foi muita vergonha alheia, gente. Os meninos foram brigar, aí chamaram 2 meninos mais altos, né, pro negócio ficar equilibrado, né, 2 figurantes. Aí foram brigar ao som de Leleque, tocando funk lá no meio da briga dos dois. Parecia que eles estavam dançando, empurrando o outro, a jogar areia na cara do Rafa. Aí tacaram nele um pedaço de madeira que na verdade era isopor. Uma cena muito mal coreografada, besta. E eles ainda venceram. É impressionante. O Mosca batia de frente com o Paçoca e toda a gangue dele veio perder pra Janjão. Um menino desse tamanho aqui. Pera aí, rapaz. O menino tinha o tamanho do Binho. Pera aí, Mosca, mas tu também, hein? Eu não gostava deles, não. Achava chato demais. Janu, Janjão, muito insuportáveis. Pra mim eram personagens que não agregavam em nada pra história, né? Por isso que estão nessa posição. Em quarto lugar, o Omar de Cúmplices de um Resgate. Mais um personagem insuportável. Pensa num garoto chato que só de olhar pra cara dele já dava raiva, né? Ele ficava dando aquele sorrisinho de deboche. Mas dava uma vontade. Não diga nada. Mas dava, não dá. Quem não concorda aí? Dava uma vontade de entrar na televisão pra... Vai-te embora, Omar. Que bicho chato. Olha o tanto de coisa que ele já fez. O menino roubou a santa da igreja. Subiu no sino pra ficar tocando, irritando todo mundo. Jogou cocô no meio da praça pública. Fingiu que o relógio dele tinha sido roubado só pra colocar a culpa no Matheus. Tinha prendido ele num barco, o menino podia ter morrido ali, afogado, né, acontecido alguma coisa. Ele era super chato com a Sabrina, a única amiga que ele tinha, e ele ainda tratava mal. Era super preconceituoso com o povo, tinha roubado Manteiguinha, também poderia ter acontecido algo bem mais grave com o Theo, que tinha caído dentro de um buraco, né. Mas o pior, com certeza, foi ele maltratando o Dourado, que era o cavalo da família dele, né. O pai queria matar o cavalo, só que eles não deixaram, só que depois o Omar ficou querendo bater no cavalo, ficou querendo matar o cavalo também. Olha o tipo de coisa que o garoto fazia, rapaz. Tem como defender um personagem desse? Pior que nem tem como a gente considerar ele um grande vilão, dizendo, ah, mas ele fez muitas maldades. Não, ele era só chato, mimado, insuportável, que depois, do nada, virou santo. Não, porque o SBT decidiu, né, que o personagem ele tinha que melhorar, só que não foi uma coisa natural. Pra mim foi muito forçado, né, porque depois ele ficou com a mãe dele, aí depois ele foi melhorando, mas não foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Foi do nada assim, no estalar de dedos. Num capítulo ele tava super chato, no outro ele já tava bonzinho. Tem como defender um negócio desse? Pra mim foi muito do nada, pra um personagem que já tinha feito muita maldade. Eu acho que esse foi uma solução que eles deram pra que ele não recebesse um castigo à altura. E eu acho que faltou isso, o menino realmente ser castigado por tanta maldade que ele fez. Ele fez tanta coisa ruim nessa novela e não levou uma punição à altura. Aí do nada só disse que ele já tinha melhorado e pronto. Ah, vamos todo mundo tratar o garoto bem que agora ele melhorou. Mas todas as maldades que ele fez a gente esquece. Pra mim, não fez sentido e eu considero ele em quarto lugar. Foi um personagem que não levou a lugar nenhum, era chato, insuportável, não gostava do Omar. Dava raiva, viu? Acho que era um dos personagens que eu mais tinha raiva em todas as novelas do SBT, era ele. Eu não gostava dele. E entramos agora no nosso top 3. Vamos lá, galera, que essa lista vai estar polêmica, hein? Muitos podem considerar ela uma grande vilã, mas pra mim ela era meio fraquinha. De quem que eu tô falando? Em terceiro lugar, Suzana de Carrossel. Ela era a grande vilã da novela, e até meio irônico falar isso, porque na versão de 1989, foi aquela que o SBT se baseou para fazer essa novela, a Suzana não era vilã, né? E eu acho que justamente por isso, ela não ser uma vilã na outra versão, que eles não souberam construir direito esse personagem dela, porque beleza, eu gostava do fato dela ser vilã, mas eu acho que as motivações dela eram muito bobas. Ela foi uma personagem que chegou para ser uma professora substituta, até aí tudo bem, e eu até entendo a revolta dela, né, dela nunca ser escolhida, dela finalmente querer ser uma professora. Só que aí depois, quando ela descobre que a professora deles é a Helena, aí ela se lembra que, ah não, a Helena era aquela menina que na minha infância, tipo, há 20 anos atrás, quando ela era criança, tipo, mais de 20 anos, era uma garota que conseguia tudo, que era muito educada, todo mundo amava ela e ninguém gostava de mim, o povo nunca me escolhia pras coisas, os meninos nunca queriam ficar comigo, uma menina que tinha uns 8 anos de idade na época. Tu não superou um negócio da tua infância
Então o teu problema tem que ser resolvido no psicólogo, menina. Só pode, porque não é possível um negócio dele. Um negócio de mais de 20 anos atrás, ela se doendo por causa disso. Aí, se tivesse terminado aí, ok, né? Aí ela te inveja porque a Helena sempre é escolhida, ela não era. Mas a diretora Olivia contratou ela depois pra ser professora de outra turma. Então, não tinha mais motivos pra ela ter raiva. Vocês entendem que esse negócio era fraco? Tipo, se a motivação dela é que ninguém escolhia ela, agora ela foi escolhida. Ela conseguiu, ela foi professora. Não precisava mais. Aí tiveram que inventar aquele negócio do René, né? Foi um triângulo amoroso, porque ela queria o René. Aí ela fazia muitas maldades, só que Helena nunca devolvia a altura. Pra mim, quem era realmente a rival dela era a Valéria. A Valéria tinha coragem de ir lá, de falar, de bater de frente, embora alguns momentos ela tinha medo, né? Afinal de contas era uma criança, mas ela se posicionava bem mais do que Helena. Pra mim, a Valéria ali, ela foi a protagonista, mano. E a Graça, que também tinha coragem, sabia que a Suzana não prestava, né? Então elas salvaram tudo da gente realmente ter revolta. Mas pra mim foi uma personagem que também não levou a lugar nenhum, terminou nisso mesmo. Ela poderia ter até melhorado no final da novela, né? Terminou que eu achei sem graça. Em segundo lugar, o Basílio da infância de Romeu e Julieta. Essa novela é meio fraquinha de vilões, não tem muitos, né? E a maioria a gente nem considera como vilões, só são personagens chatos mesmo. Aí eles quiseram colocar o Basílio pra dar uma movimentada. Quem é o Basílio? O bandido pé de cabra, o irmão gêmeo do Bassan. Nossa, mas que original. Pra mim foi um personagem muito forçado, a gente já não aguenta mais esse negócio de irmão gêmeo do mal. Em Chiquititas já teve isso e foi muito melhor. Ele era só chato, era só insuportável, né? Tava roubando todo mundo. Aí quando descobriram e prenderam ele, pouco tempo depois já foi solto. Aí depois ele já tava lá vendendo cachorro quente. Aí porque ele agora queria namorar com a Pórcia. Mas o cara era só chato, era só insuportável. Depois foi-se embora da novela. Pra mim, muito fraco. Muito fraco, foi um personagem que não serviu pra nada. Eles quiseram animar, mas não animou coisa nenhuma. Eu prefiro esquecer que ela existiu. E agora chegamos ao nosso top 1. Em primeiro lugar, essa personagem não tem como defender de jeito nenhum. Pra mim ela foi insuportável. Eu sei que eu tô dizendo isso pra maioria dos personagens, mas nesse caso foi mais do que os outros. Chegou só pra deixar a novela chata, eu não aguentava, toda a cena dela dava vontade de mudar de canal, eu tinha a maior revolta. Quem acompanhava a novela na época provavelmente já deve ter lido algum comentário meu, porque todo capítulo eu tava aqui no canal da novela criticando, eu não aguentava ela. De quem que eu tô falando? A Andréia de Chiquititas. Que mulher chata. Ela chegou pra tentar separar a Carol do Júnior. Ai, porque eu tenho uma doença, você tem um filho. Tá bom, beleza. Tá, mulher, te cuida aí, vai viver teus últimos dias em paz com ele. Mas ela era chata, ficava implicando com o Júnior toda hora. Ela era só insuportável. O que ela tinha de bonita, ela tinha de insuportável. Chata demais, eu não aguentava ela. Eu preferia ver a Marianne fazendo umas 500 maldades do que ver uma cena da Andréia. Que mulher chata. Sério, 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 eu não aguentava ela. Aí ainda tinha aquele filho dela, o Diego, que ficava toda hora: ai, mamãe, porque a minha mamãe... Não dá, não dá. Não tem como, gente. Eu não aguentava ela. Sinceramente, eu não consigo. Realmente não tem como. Não tem como defender. Eu nem quero ficar com raiva porque o vídeo já tá chegando no final, então eu vou terminando aqui, mas depois eu vou fazer um vídeo específico pra cada um desses personagens que eu falei aqui nessa lista. Aí eu explico mais sobre eles, sobre o passado, comparo com as outras versões, e é isso aí. Eu quero agora saber a lista de vocês. Essa foi a minha. Eu posso ter esquecido de algum personagem? Provavelmente eu devo ter esquecido. Por isso, comentem aí. Quais são os personagens que vocês menos gostam? Aqueles vilões realmente que pra vocês não serviam pra nada, que tinham uma trama muito fraca. E também comentem quais são os melhores, porque depois eu vou fazer uma lista só com aqueles que eu acho que realmente se destacaram e que a gente gostava, que a gente amava odiar. É isso, galera, valeu pelo apoio de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, isso ajuda demais. Ativar as notificações, porque tem muito vídeo saindo por aí. Vocês não podem perder que tem muita coisa vindo. Valeu, galera, a gente se vê na próxima. Eu tô indo e fui!